Pessoal, olha só. Primeira coisa que eu quero que você, nesse momento, saiba. Na hora que eu faço uma live, ou até na hora que eu estou dando uma aula, tá? Seja no presencial, seja no online, não importa. Eu sempre parto da ideia de que a pessoa não sabe nada de raciocínio lógico. Absolutamente nada, tá? Por quê? Porque quando eu parto que ela não sabe nada, eu pego o entendimento daquela pessoa que realmente não sabe nada, tá tendo um primeiro contato do raciocínio lógico, e com o tempo eu vou aprofundando, beleza? E eu também serve para quem já tem alguma base fazer uma revisão. Melhor do que você começar uma aula onde você já parte da ideia de que o cara saiba alguma coisa e aquele cara, coitado, que está iniciando, fica voando ali, não entende a aula, beleza? Então, a aula de hoje é uma aula que ela vai praticamente introduzir você à linguagem do raciocínio lógico, tá bom? Agora, eu preciso de um pré-requisito aqui. Que você, abra o seu coração. Beleza? Então, hoje eu vou te apresentar muitos símbolos. Então, quebra esse bloqueio. Faz esse acordo comigo nesse momento. Fala, ih, Felipe, símbolo estranho, que simbologia feia. Quebra isso. Eu só quero que você se permita. Só isso, tá? Olha com, sabe, sem preconceito. Olha as informações que eu vou te dar, as apresentações que eu vou fazer para você, de uma forma leve, de uma forma suave, tá bom? Porque vão vir alguns símbolos que vão ser fundamentais para todo o entendimento do raciocínio lógico, principalmente se você vai fazer prova do CESP, tá bom? Então, vem comigo. Ó, pessoal já entende a dinâmica. Como eu tô grande aqui na tela para você, né? Tô grande aqui, ó. Eu vou ficar pequeno para poder não atrapalhar sua visão. Então, tem hora que eu vou sumir, ó. Tem hora que eu vou ficar pequeno, grande, eu fico brincando aqui de acordo com o que eu acho que a dinâmica é melhor. Beleza? Então vamos lá. Estruturas lógicas. Vamos embora. Cadê? Proposição lógica. Para você, deixa eu voltar a ficar grande aqui. Para você que não viu a primeira live, não tem problema, beleza? Não acha que você só vai entender essa aula se você tiver assistido as outras 3. Não, tá bom? Mas, se você não assistiu a live anterior, não vai ter problema, não vai atrapalhar o entendimento dessa live. Mas, deixa eu só resumir rapidinho. O que é proposição lógica? É aquela sentença, pode ser frase, pode ser uma expressão, que tem um valor lógico. Ponto. É só isso que eu preciso que você saiba. Então, proposição lógica é aquilo que tem um valor lógico. Só isso. E no raciocínio lógico, a nossa lógica ela é bivalente. É igual uma linguagem de computador. Quando você tem 0 e 1, aqui é a mesma coisa. Bi, 2 valores. Verdadeiro ou falso. Então, uma proposição lógica, ela só pode ser verdadeira ou ela só pode ser falsa. Não tem uma terceira possibilidade. Também não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Beleza? Então, uma proposição lógica, ela vai ser só verdadeira ou ela vai ser só falso. Depende do que está escrito ali. Exemplo, o Brasil é um país da América do Sul. É uma proposição lógica verdadeira. A Argentina é um país localizado no continente europeu. É uma proposição lógica falsa. Tudo bem? Então, uma proposição lógica, ela pode ser verdadeira, como o exemplo do Brasil, ou ela pode ser falsa, como é o exemplo da Argentina ser localizado no continente europeu. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza. Relembrando o que é uma proposição, que é aquilo que pode ser verdadeiro ou pode ser falso, depende do que está escrito, tá bom? Nós temos a diferença entre proposição simples e proposição composta. Eu vou conceituar as duas para vocês, tá bom? Proposição simples é aquela que não pode ser dividida em outras proposições. Então, quando eu olho para aquela frase, aquela proposição, e ela não pode ser dividida em outras proposições, ou seja, ela é uma única proposição, ela é chamada de proposição simples. Exemplo, Carlos é brasileiro. É um exemplo de uma proposição simples. Tudo bem? Ana não gosta de samba. É um outro exemplo de uma proposição simples. Então, quando eu tenho ali uma única frase ali, que ela faz sentido e ela não pode ser dividida, repara, eu posso dividir aqui, por exemplo, Carlos.
Carlos. Faz sentido isso? Não. Ou então dividir aqui, Carlos é. Faz sentido? Não. Então eu não consigo dividir para formar algo que faça sentido, concorda? Por isso que ela é a proposição simples. A gente vai ver daqui a pouco a composta, que a composta ela pode ser dividida em outras proposições, tá bom? Tranquilo. Agora, repara que na matemática, deixa eu voltar a ficar grande. Na matemática, quando a gente quer representar um número desconhecido, a gente usa uma letra, não é isso? Normalmente o X, mas pode ser o Y, pode ser o Z. Aqui no raciocínio lógico, a gente também vai usar letras para representar uma proposição. Tudo bem? E como proposição começa com a letra P, P de pato, então normalmente quando a gente quer representar uma proposição, a gente escolhe o P. Lá na matemática, normalmente, quando a gente quer representar um número que a gente não sabe, a gente escolhe o X. Aqui a gente escolhe o P. Então, o enunciado falou uma proposição P. Ponto. É uma proposição genérica, uma proposição qualquer. Beleza? Tá. Então, aqui, eu peguei uma proposição P, Carlos é brasileiro, essa é a primeira proposição. E como no alfabeto, depois do P vem o Q, a próxima proposição eu tenho que pegar uma letra diferente. Se eu estou representando dois números diferentes, eu não vou escolher X para um e Y para o outro, ou A para um e B para o outro, nem assim na matemática. Aqui é a mesma coisa. Então, uma é P e outra é Q. Beleza? Então, até agora, o que nós vimos? Bom, proposição simples é aquela que é uma única proposição. E ela pode ser representada por uma letra. E normalmente a gente usa a letra minúscula. Eu falo normalmente porque o CESP gosta de ser diferente. Então, de vez em quando, ele usa a letra maiúscula. Então, acaba não sendo muito regra. Mas, assim, para ser rigoroso com o raciocínio lógico, quando é proposição simples, a gente usa a letra minúscula, tá bom? E uma proposição composta? Repara aqui nesse exemplo. Faz frio hoje e chove lá fora. Quando eu olho para isso tudo aqui, ó. Quando eu olho para isso tudo, repara, faz frio hoje e chove lá fora. Eu posso dividir e ali dentro formar uma outra proposição? Sim ou não? Sim. Se eu dividir aqui, ó, e dividir aqui, por exemplo, faz frio hoje é uma proposição lógica. É algo que faz sentido. Chove lá fora é uma outra proposição. Então, repara, faz frio hoje e chove lá fora é uma proposição composta. Só que dentro dessa proposição composta, eu tenho duas proposições simples. E lembra que eu falei que cada proposição simples eu escolho uma letra para representar ela? Então, faz frio hoje é a primeira proposição simples. Eu estou escolhendo o P para representar ela. Chove lá fora é uma outra proposição simples. Eu estou escolhendo o Q. Agora pensa comigo. Quando eu pego duas proposições simples para formar uma composta, eu tenho que ter alguém que faz esse meio campo. Eu tenho que ter alguém que faz esse elo para que aquela proposição composta faça sentido. Eu não poderia chegar aqui e falar assim, faz frio hoje, chove lá fora. Faltou algo ali para gerar uma conexão, você concorda? Então, aqui, quando eu tenho uma proposição lógica, sempre numa proposição lógica, eu tenho que ter o uso de um conectivo. Sempre. Não sei se você já ouviu falar de tabelas verdades, e na nossa semana do raciocínio lógico, na nossa aula de sexta-feira, eu vou mostrar para você uma aulinha de tabela verdade, tá bom? Como é que se monta a tabela verdade sem ficar decorando, que é o pavor de todo mundo no raciocínio lógico, a chamada tabela verdade. A tabela verdade, ela surge justamente por causa dos conectivos. Então, essa aula aqui, ela tem suma importância para você entender as chamadas e tabelas verdade, tão temidas tabelas verdade, beleza? Então, eu vou ter um conectivo. Conectivo,
Palavra que conecta alguma coisa. Nesse caso, conecta as proposições simples para formar a composta. O conectivo que nós usamos aqui, ó, pegar o marca-texto aqui bacana, foi o E. Ó, esse foi o conectivo. Então, peraí. Talvez nesse momento você está pensando assim, Felipe, então você está dizendo para mim que uma proposição composta, ela vai ser formada por duas proposições simples e obrigatoriamente um conectivo. É isso que eu estou te dizendo. Pode ser, quando a gente aprofunda, que a proposição composta ela seja formada por mais de duas proposições simples, mas isso é outra conversa. Para ser proposição simples, ela tem que ter no mínimo, para ser proposição composta, ela tem que ter no mínimo duas proposições simples e um conectivo ali no meio, tá bom? Vamos ver um outro exemplo? Ou te darei um beijo, ou te darei um tapa. Te dar um beijo... Opa, peguei o marca-texto. Agora eu não quero marca-texto. Eu quero a minha caneta normal. Te dar um beijo... Cadê? Vambora. Te dar um beijo é a primeira proposição simples, que aqui eu chamei de A. Normalmente em prova é P e Q, tá bom? Aqui só para diferenciar eu chamei de A. Te dar um tapa é uma outra proposição simples, que eu chamei de B. E quem é o conectivo que está juntando a proposição simples te dar um tapa com a proposição simples te dar um beijo? Para que faça sentido. Ele está conectando as proposições simples para formar a composta. É o conectivo ou. Ou. Bom? Talvez nesse momento, deixa eu voltar a ficar grande. Você está assim, Felipe? Então, entendi. Proposição simples, eu escolho uma letra minúscula para representar ela. Normalmente P e Q. Show. Proposição composta, ela precisa de, no mínimo, duas proposições simples e um conectivo para formar a composta. Show. Isso aí. E quantos conectivos nós temos dentro do raciocínio lógico? Nós temos 5 conectivos. Nesses exemplos aqui, eu te mostrei 2. Mostrei o E e o ou. E eu vou trazer para você os 5. E por que eu disse que eu preciso que você abra o seu coração? Porque cada conectivo, ele vai ter um símbolo que o representa. Ah, Felipe, eu vou ter que gravar esses símbolos? Vai. Só que você vai fazer tanto exercício, comigo aqui hoje, tanto exercício de prova desse ano e do finalzinho do ano passado, vamos fazer só a questão recente, que você vai sair daqui já com os símbolos decorados, eu te garanto. Beleza? Então, quem são os conectivos? Quem são os conectivos? Vem comigo aqui. Vamos lá. Conectivos, aquelas palavrinhas que vão conectar as proposições simples para formar a composta. Show! Eu tenho o E. Pessoal, essa nomenclatura, ela é usada mais pelas bancas que estão começando a ganhar espaço no mercado. IBFC, a Consulplan também eu já vi. A IBFC, a Consulplan, teve outra que eu vi recente também, INAP, alguma coisa assim, que eu esqueci o nome da banca agora. Essas bancas que estão começando a organizar mais concursos agora, eles até cobram. Agora, as bancas tradicionais, CESP, Fundação Carlos Chagas, FGV, enfim, Sesgran Rio, muito raro cobrar. Mas eu vou te apresentar. Falou de conjunção, tá falando do conectivo E. Sempre. Felipe, mas no português tem outras conjunções. Eu sei, mas abre o seu coração. Não traz o português para cá não, tá bom? Deixa o português quietinho. Aqui, falou de conjunção, falou do conectivo E. E qual é o símbolo do E? O símbolo do E é esse Vzinho, ó, de cabeça para baixo. Então, ó, esse é o símbolo do E. Então, a partir de hoje, se você nunca viu um raciocínio lógico na vida, você encontra isso aqui, você vai olhar
e vai falar assim, peraí, isso é uma proposição composta que está pegando a proposição simples P, a proposição simples Q, de queijo, e está unindo as duas através do conectivo E, porque esse é o símbolo do E. Se eu tenho duas proposições simples e um conectivo, eu tenho uma proposição composta. Show de bola? Próximo conectivo é a disjunção, que é o OU. E o OU, ele é um Vzinho normal, na posição normal. Beleza? Tem um outro conectivo que o pessoal confunde muito com a disjunção. É a disjunção exclusiva, que é o OU. O OU, ele é um Vzinho assim como o OU, só que ele tem um tracinho embaixo. Pessoal, no nosso dia a dia, a gente usa o OU com o sentido de OU. Quando eu falar com vocês das tabelas verdades, eu vou explicar isso. Mas repara, você vê diferença quando eu falo assim, sou professor ou servidor? Agora, se eu falo, ou sou professor ou sou servidor, você vê diferença ou para você é a mesma coisa? Tem diferença. Essa disjunção exclusiva, ela exclui você ser os dois. Então, quando eu falo ou sou professor ou sou servidor, eu só posso ser professor ou então eu posso ser só servidor. Eu não posso ser os dois ao mesmo tempo. Agora, no nosso dia a dia, a gente não faz isso, concorda? Quando você fala assim, eu vou no cinema ou teatro, você está dando a ideia de que você vai fazer apenas um dos dois, né? Normalmente é assim. Só que o raciocínio lógico tem que ter cuidado com isso, tá bom? Mas não se preocupa não, só quero mostrar para você que tem diferença, tá bom? Mas a gente vai aprofundar a diferença mesmo quando a gente falar de tabela verdade. Show? A condicional é a que mais cai em prova. Essa aqui cai muito. Você pode botar um asterisco aí, que esse é o que mais cai. Condicional é a setinha. Tá? É o conectivo se então. Exemplo. Se estudo, então passo. É uma proposição condicional. Eu tenho uma condição. Estudando, eu vou passar. Uma condição que gera uma consequência. Causa e consequência. Beleza? E o último, bicondicional, que é o se somente se. Que é uma setinha no duplo sentido. No duplo sentido. Então, eu vou ficar grande aqui para tampar a tua visão aqui. Vou tampar a tua visão aqui. Aqui assim. Quais são os 5 conectivos e quais são os 5 símbolos? Vamos tentar lembrar junto? O E, Vzinho para baixo. O OU, Vzinho normal. O OU é o Vzinho com traço embaixo. Se então é a setinha para o lado direito. E se somente se é a via de mão dupla. Vai e volta. Tá bom? Esses são os 5 conectivos. Pessoal, você deve estar pensando, Felipe, como é que essa porcaria cai em prova? Né? Você deve estar assim, Felipe, caraca, eu só quero ser policial, preciso saber essa merda? Precisa. Depois que você passar e tu joga o caderno pro alto, tu faz o que tu quiser. Agora, até a prova, você precisa. O Alex aí, Alex, lembrei. O Alex me mandou a prova da Polícia Civil. Caiu ou não caiu? Um montão de proposição. Ele está aí de prova. Então isso cai muito. E a prova da Polícia Civil foi agora. Recentemente. Então, cai muito isso em prova. E o que as bancas fazem? Elas dão uma frase e pede para você colocar aquela frase numa representação simbólica. Quando eu falo, Felipe é professor de matemática e Ricardo é professor de história, o português está usando palavras, né, letras. O raciocínio lógico usa símbolos. Então você tem que saber passar de um texto para uma linguagem simbólica dentro do raciocínio lógico. E é isso que a gente vai fazer nas questões, tá bom? Mas antes da gente ver como é que essa parada cai,
Deixa eu voltar a ficar pequeno aqui. Eu quero trazer para você o conceito de negação. É mais um símbolo que a gente tem que decorar. Negação. O que é negação? Negação significa mudar. Cadê o marca-texto? Mudar o valor lógico. Mudar seu valor lógico. Felipe, não entendi. Calma. Você não vai sair daqui com dúvida, não. Eu não vou te abandonar. Quantos valores lógicos eu tenho? 2. Então, se uma proposição ela é verdadeira, na hora que eu faço a sua negação, ela passa a ser falsa. Vem aqui para a tela. Se ela é verdadeira, a sua negação passa a ser falsa. E se ela já é falsa, a sua negação passa a ser verdadeira. E qual o símbolo de negação? Pode ser esse símbolo que é chamado de cantoneira, tá bom? Quem usa esse símbolo muito é o CESP. As outras bancas preferem usar o TIL. Qualquer um significa muda o valor lógico. Então, olha para mim aqui, ó. Vamos supor que uma proposição P ela seja verdadeira, tá bom? Estou supondo que uma proposição P seja verdadeira. Na hora que ele coloca o TIL na frente do P, ele está mandando você negar o P, trocar o valor do P. Então ele passa a ser falso. Se uma proposição Q ela é falsa, na hora que ele coloca o TIL ou a cantoneira na frente do Q, passa a ser verdadeiro. Ah, então peraí. Viu o TIL e viu a cantoneira, significa mudar o valor lógico. O que é V vira F, o que é F vira V. Show? Na prática, olha aqui. Alex é engenheiro. Essa é a proposição P. Na hora que ele coloca a negação na frente, ele está falando, ó, pega o oposto. Qual é o oposto? Qual é a negação de Alex é engenheiro? Alex não é engenheiro. Eu fiz a negação. Beleza? Porque se essa for verdadeira, aquela vai ser falsa. Não tem como. E se essa for falsa, a outra vai ser verdadeira. Porque uma tem um sentido oposto do outro. Show? Daqui a pouquinho eu vou pro chat, tá bom? Para saber se você tem alguma dúvida, você pergunta, tá bom? Um outro exemplo. Uma proposição que Tiago não é brasileiro. Tiago não é brasileiro. Qual é a negação do que? É o oposto, que é Tiago é brasileiro. Talvez nesse momento você esteja pensando, Felipe, então peraí, fazer a negação é transformar o que é afirmativo para negativo e o que é negativo para afirmativo. É isso mesmo? É exatamente isso. O que muitos me perguntam é o seguinte, Felipe, eu posso mudar o adjetivo? Bom, eu vou te falar o que a doutrina entende e o que de vez em quando aparece em prova. Olha só, se eu falo assim, a porta está fechada, qual é a negação disso? A porta não está fechada. Agora, aquilo que não está fechado só pode estar o quê? Aberto. Então, nesse contexto, não tem meio termo entre aberto e fechado. Ou algo está fechado ou algo está aberto. Não tem entreaberto, é aberto. Você concorda? Então, quando não tem um meio termo, eu posso mudar o adjetivo, não tem problema. Então, aberto e fechado. Agora, quando eu tenho meio termo, aí eu não posso. Quando eu falo assim, vamos pegar um exemplo aqui. Carlos é feliz. Não, Carlos está feliz. A negação disso significa que Carlos está triste? Não necessariamente. Porque entre feliz e triste,
eu tenho um meio termo ali. Tenho ou não tenho? Então, Carlos está feliz. Qual seria a negação? Carlos não está feliz. Essa seria a melhor resposta. E você vai procurar isso na alternativa. Mas se você não encontrar, aí pode ser que a banca tenha colocado Carlos está triste. A banca está sendo rigorosa com os conceitos do raciocínio lógico? Não. Só que você não vai teimar com a banca. Por quê? Porque o que você quer é ser servidor público. O que você quer é passar. Então, eu não concordo. Tudo bem. Então, você marca o que eu estou te falando. Depois, você escreve um livro discordando da banca. Vai lá, reclama com a banca organizadora. Beleza? Mas não vai discordar na hora da prova. Tudo bem? Então, terminando. Se tem meio termo, eu não posso pegar mudar o adjetivo, pegar o antônimo, vamos dizer assim. Tá bom? Agora, se não tem o meio termo, pode, tá ok? Mas não se preocupa que isso, ele não costuma, por exemplo, qual a negação de Carlos está feliz? Aí ele bota na alternativa, Carlos não está feliz, Carlos está triste. Ele não coloca, ele vai colocar um dos dois, aí você vai se ligar, você vai marcar. Só que o correto mesmo era Carlos não está feliz. Show? Então a gente dança conforme a música. Tranquilo. Um outro exemplo aqui. X é maior que 5. X é maior que 5. Qual é o oposto de maior que 5? Menor que 5. Tá bom? Só que tem esse igual aqui, por quê? Quando eu falo maior que 5, vamos pensar só nos números inteiros, para ficar mais fácil. Maior que 5, eu estou falando 6, 7, 8, não é isso? O oposto disso é pegar os números que não são maiores do que 5. E quais são os números que não são maiores do que 5? 5, 4, 3, isso dentro dos números inteiros, tá bom? Então, é menor ou igual a 5, tá bom? Um outro exemplo, Patrícia tem pelo menos 30 anos. O CESP gosta disso, hein? Quando eu falo, aquela mulher, ela tem pelo menos 30 anos. Qual é o sentido disso? Se liga na lógica. Ela tem pelo menos 30. Eu estou dizendo que ela tem no mínimo 30, não é isso? Pelo menos 30, eu estou dizendo, ela tem de 30 para cima. Se eu quero pegar o oposto, ela vai ter o quê? Menos de 30. Sacou isso? Ficou legal? Tranquilo, ó, tá aqui, ó. Ela tem menos de 30. Porque pelo menos 30, a lógica que está por trás é no mínimo. Então, negação é você pegar o oposto. Show? Antes de eu ir para o chat para ver se tem dúvida, para a gente interagir, para saber se você está gostando aí, se você está conseguindo entender, deixa eu fazer uma questão para você ver na prática como é que isso cai, tá bom? Aqui. Questão desse ano, ó. Questão desse ano. Proposição P. Ricardo é arquiteto. Proposição Q. Fernando é acriano. A proposição, aí olha o que ele vai me dar. Ricardo não é arquiteto e Fernando é acriano. Ele quer que você marque a alternativa que representa essa frase, aqui ó, essa frase aqui ó, que representa essa frase em forma simbólica, tá? Vamos lá? Vem comigo, vamos devagar. Ricardo não é arquiteto. Quando eu olho para o enunciado, o meu P está falando que o Ricardo é arquiteto. Na hora que ele coloca esse não aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando a negação. Não é isso? Porque vamos colocar aqui do lado, quem seria a negação do P? A negação do P seria Ricardo não é arquiteto. Não é isso? Quem seria a negação do Q de queijo?
Fernando não é acriano. Não acriano. Deixa eu pegar até uma cor diferente aqui. Pegar um azul. Ricardo não é arquiteto. Quem é essa proposição? Tá aqui, ó. Ricardo não é arquiteto. É a negação do P. Negação do P. Pegar uma outra cor. Pegar aqui agora um preto. Qual é o símbolo do E que você viu comigo? É esse circunflexo. Tudo bem? Fernando, uma outra cor aqui, para ficar mais bonitinho, um verde. Fernando é... Aqui saiu preto, né? O verde aqui saiu preto. Fernando é acriano. Se ele fala Fernando não é acriano, seria a negação do quê? Mas ele disse que o Fernando é. O Fernando é acriano é a proposição que de queijo. Então, aqui o quê? Repara que a primeira ele negou. Ricardo não é arquiteto. Por isso eu tive que botar a negação. Só que a segunda, ele não negou. Ele repetiu o que estava no enunciado. Se ele repetiu o que está no enunciado, eu vou pegar a letra que está no enunciado. Por isso que eu coloquei que. Negação de P e Q. Cadê o nosso gabarito? Letra D de dado. Negação de P e Q. Reparou, pessoal? E assim, questão desse ano, você fala, Felipe, IADES não é uma banca tão tradicional. Já já você vai ver questão comigo do CESP sobre isso. Tá bom? Então, não é só banca, né, que não tem tanto bagagem, concurso assim, que cobra, não. Provas tradicionais cobram também. Prova da Polícia Federal ano passado, caíram 2 questões disso, de você fazer a passagem. Se você quer INSS, vamos fazer uma questão já já do último concurso para analista do INSS. Era só fazer isso aí. Então, qual é a dificuldade aqui? Você decorar quais são os símbolos, tá bom? Olhar o texto e ver. Se é a negação, eu vou colocar o símbolozinho de negação antes. Se é igual o enunciado, eu vou repetir igualzinho a letra do enunciado. É isso que você tem que saber. Show de bola?